Neste vídeo, nosso tema vai ser padrão miliar. É um aspecto característico na radiografia de tórax que apresenta uma imensa quantidade, incontáveis micronódulos, múltiplos, incontáveis pequenos nódulos, todos mais ou menos do mesmo tamanho, com uma distribuição que pode ser aleatória nos campos pulmonares. Costuma ser bilateral e simétrica. Vamos aqui primeiro a uma radiografia normal, onde nós vemos no parênquima a densidade característica, os vasos e o que parece ser pequenos nódulos, na verdade são vasos vistos de frente. E aqui uma radiografia com o padrão miliar, né? Milhares, incontáveis micronódulos que dão esse aspecto pontilhado, difuso, bilateral, simétrico na radiografia. Então os campos pulmonares aqui, eles estão preenchidos por milhares de micronódulos. Esse caso era uma tuberculose miliar. Tuberculose miliar é o protótipo desse padrão de apresentação. Entretanto, essa imagem não é patognomônica de tuberculose miliar. Existem outras doenças que causam isso. Aqui um outro caso de tuberculose miliar, onde vemos milhares de micronódulos esparsos difusamente, aí, aleatoriamente pelo parênquima pulmonar. Fazendo uma aproximação, você veja que são milhares, incontáveis micronódulos no parênquima pulmonar. Um outro caso com o padrão miliar, incontáveis micronódulos bilateral e simétrico, aleatoriamente distribuídos no parênquima pulmonar. Lembre-se que qualquer doença granulomatosa, né, que forme pequenos granulomas, porque cada micronódulo desse pode representar um granuloma. Então, qualquer doença granulomatosa que afete o pulmão pode fazer esse padrão miliar. Não é patognomônico de tuberculose pulmonar. Muitas micoses podem fazer isso, algumas pneumoconioses também podem fazer, outras doenças parasitárias também podem se apresentar com esse padrão miliar. Este caso, por exemplo, era uma brastomicose. Você pode ter isso pela brasto, né, pela paracoccidioide micose, também pode ter isso pela coccidioide micose e por outras micoses pulmonares. Veja aqui dois casos de padrão miliar e que era sarcoidose. A sarcoidose também faz uma resposta granulomatosa no pulmão e pode se apresentar sob a forma de padrão miliar, de micronódulos difusos. Veja aqui dois casos, um de histoplasmose, micronódulos difusos, e outro de silicose. Além das opacidades, havia micronódulos difusos em ambos os pulmões. Então, esses casos demonstram que qualquer doença que produza granulomas pulmonares pode se apresentar na forma de padrão miliar. Não é só a tuberculose miliar. Veja esses outros dois casos. Padrão miliar, sem dúvida, micronódulos difusos em ambos os pulmões, com distribuição aleatória, e eram metástases de carcinoma de tireoide. Então, veja que as doenças metastáticas, algumas delas também podem produzir esse padrão miliar, principalmente a tireoide. Existem algumas outras, já vimos isso também em melanoma. Não só as doenças granulomatosas, como algumas neoplasias, a disseminação hematogênica, metástases pulmonares hematogênicas por algumas neoplasias, principalmente câncer de tireoide, pode se apresentar com esse padrão miliar na radiografia de tórax. Terminando este vídeo, eu gostaria de deixar evidente aqui que o padrão miliar não é patognomônico da tuberculose miliar. A tuberculose miliar é a principal causa do padrão miliar. A maioria das radiografias que vemos com esse padrão de micronódulos aleatórios e difusos em ambos os pulmões
costuma ser por tuberculose miliar. Entretanto, outras doenças granulomatosas infecciosas ou não infecciosas também podem fazer esse padrão miliar, e metástases hematogênicas de alguns tumores, principalmente de tireoide, também pode se apresentar desse aspecto miliar. Então, quando você detecta o padrão miliar, já pensa na tuberculose miliar, nas outras micoses e em metástases hematogênicas de neoplasia, principalmente de tireoide. Existem outras causas, é só dar uma olhada no Gamut, que tem lá uma lista enorme de causas mais raras, mais incomuns de padrão miliar. Então é fundamental a correlação com os dados clínicos, e ocasionalmente somente a biópsia vai fazer o diagnóstico final, o diagnóstico histológico da causa dos micronódulos. Ok? Então neste vídeo era isso, até o próximo.